Olá, você está na 7ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é o budismo? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Sem ele não tem Reconnect, o meu historiador preferido de plantão, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca para a nossa reconexão espiritual. 7ª temporada, mais um programa, temas incríveis. Sigam a gente no Instagram, se inscrevam no nosso canal do YouTube. A gente está na 7ª temporada. Muita gente já passou por aqui. Conversamos sobre várias vertentes religiosas, terapêuticas, tivemos vários encontros espirituais, encontros de almas e fizemos muitos amigos. Então, os programas têm uma continuidade imperdível. Segue a gente lá no YouTube, se inscreve no canal, assista os programas e se prepare aí no seu domingão para mais um programa maravilhoso da Reconnect sobre um tema que muitas pessoas já tinham perguntado para a gente chegou a dar uma passada nesse tema logo na primeira temporada, mas gravamos na primeira temporada, mas o programa foi ao ar na segunda, se não me engano, mas hoje a gente vai se aprofundar mais sobre um tema que é muito pedido pelos nossos telespectadores, pela nossa galera reconectada, né, Bernardo? Então, assim, vamos lá. Para a gente começar esse papo, vou apresentar aqui o nosso convidado de peso. Ele que é monge sensei. Olha, ele é acima de monge, olha lá. Monge sensei da tradição zen budista. Hoje com a gente o monge Ryozan. Muito prazer em ter você aqui, Bem-vindo, monge. Muito prazer, muito obrigado pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho sobre isso, né, que é a minha vida, né, o budismo, que eu tanto gosto e que eu tanto amo. E eu queria, assim, saudar, né, a todos que estão assistindo e se reconectando aqui com a gente. Legal. Mas vamos lá, como foi eu tenho curiosidade. O pessoal tá aí em casa, fala assim, cara, eu admiro muito os budistas que eu vejo na televisão, alguns que eu vejo na rua, ou eu já tive a oportunidade, de repente, de ir no mosteiro budista. Mas vamos lá, como é que foi teu encontro? Como você encontrou o budismo? Como você se encontrou no budismo, né? E como é teu nome de batismo? É Ryozan mesmo? Como é que é? E muda quando entra no budismo? Como foi essa tua reconexão? Você começou católico, aí depois foi o budismo. Por que o budismo? Eu queria entender como foi que você se encontrou no budismo. É interessante porque essa historinha, né, que eu vou contar, né, uma síntese, né, de tudo isso, talvez revele o quanto que a gente precisa confiar, ter fé, né, nesse universo tão misterioso que vai dando para a gente, engendrando, né, em toda essa rede, essa trama, as coisas que vão surgindo na nossa vida e nos recolocando, né, e nos fazendo realizar. Eu tenho certeza que vocês têm histórias extraordinárias do que levaram vocês, né, a introduzirem e iniciarem esse programa do Reconnect, né? E a mesma coisa com todos os seres, né? São misteriosas essas providências, né? Do universo com relação a tudo o que nos acontece, essa sincronicidade toda. Isso não é para entender, é para usufruir, né? Digamos assim. Então, aquela velha frase, né? O jargão, né? Desde que eu me conheço por gente, eu tenho interesse, eu tenho uma certa rebeldia, e talvez a rebeldia seja algo que me leve a inovar determinadas coisas e revolucionar determinadas coisas, né? A pessoa rebelde, ela está atenta, né, a sair um pouco fora desse esquema, né, tão do estabelecido, digamos assim. Meus 4 avós são italianos, toda a minha família são de italianos, e católico, apostólico, romano, estudei em colégios de padre,
fui expulso de 3 colégios, né? Cara, quietinho. Era um demônio. Eu era um demônio, pai. Ainda bem que você não conheceu o Roberto no colégio. Eu era um santo. Eu era a pessoa que sofria bullying. Eu era ingênuo. Eu sempre sou até hoje uma pessoa. Sou uma vítima da sociedade. É mentira. Desculpa, Mariozão. Pode continuar. Configura que eu possa ter a autoridade de dizer assim, olha, se eu conseguir me dar bem no budismo, então qualquer pessoa consegue, né? Não fica se martirizando porque você já fez coisas erradas e tudo mais, porque, olha, tá aqui um campeão de fazer coisa errada, né? É isso. E, bom, esse interesse meu, né, pela espiritualidade, pela religiosidade, eu sempre frequentei a minha vida inteira missa aos domingos, tudo, né? Toda a vida de um católico, de uma família totalmente católica. As coisas que me levaram a isso, eu sempre gostei muito de ler, de diversificar, né, as minhas leituras. Eu fiz o colegial no Mackenzie, em São Paulo, que tem a parte do colégio, a escola americana e também a faculdade. O meu histórico com o budismo tem um início lá que é muito curioso. Eu preciso contar essa história. A nossa professora de português, né, da minha turma, Maria Estela Garrafa Serra. E ela tinha uma fama, e ela mesma, né, sabia disso e contava isso, que ela nunca havia dado um 10 para nenhum aluno dela. Nunca havia dado um 10. E um dia ela deu para a minha turma a tarefa de fazer uma redação com tema livre, e essa redação poderia ser qualquer coisa. E eu fiz um poema. E entreguei, não fui dos últimos a entregar, né, no final da aula. Tá? E na semana seguinte, ela trouxe as redações corrigidas. E ela começou a aula dizendo, né, esse fato de ela nunca ter dado 10 para ninguém. E ela foi entregando as redações, e quando ia chamando, né, pelo nome, ia lá na frente, pegava a redação. E quando eu cheguei lá, eu vi que estava lá um 10 na redação. Eu não falei nada, voltei para o meu lugar, sentei quieto, né? E falei assim, se ela quiser dizer, né, que fui eu, ela que diga, né? Não vou aí me banquetear na frente de todo mundo, né? De se achar o melhor. Então ela sim, ela revelou isso, né, e tal, e o pessoal também ficou muito surpreso. E no final da aula, né, a turma toda saiu. A sala era do professor, né, e a gente ia mudando conforme a matéria, sabe, de salas. Então a turma toda saiu para ir para outra sala, e ela me segurou, me chamou, e ela falou assim, saiba que eu não estou dando um 10 para você só pela redação. Eu estou te dando um 10 pelo conjunto daquilo que você faz, daquilo que você escreve, né? Pelo conjunto da obra, digamos, né? E ela falou assim, eu tenho uma curiosidade, posso perguntar? Claro, professora, né? E ela falou assim, aonde você tomou contato com o budismo? Eu falei assim, eu não conheço absolutamente nada do budismo, nunca tomei contato com o budismo, nunca. E ela falou assim, não me diga. Olha, então eu vou te dar um conselho. Procure ler Schopenhauer, porque ele é um filósofo, né, clássico, né, alemão, do Ocidente, mas ele teve contato com o budismo e eu acho que é um bom caminho para você começar. Bom, eu saí do Mackenzie, eu fui direto assim em livrarias, em sebos, eu comecei a procurar tudo a respeito de Schopenhauer. Então eu começo a formar uma biblioteca de filosofia. Não foi só ler Schopenhauer, né? Eu cheguei a ter uma biblioteca de cerca de 4.000 livros. Atualmente eu tenho, acho que, uns 1.500 livros em casa. Muito mais da minha área, né? Mas chegou a ser uma biblioteca muito grande. É que depois a gente vai passando para frente aquilo que deixa de ser uma área de interesse, né? Então precisa circular, dar para os outros
essa chance de ter acesso a Mas esses me tira livros. curiosidade. Desculpe te interromper, me tira curiosidade. Mas como foi? Você estava passando, viu um mosteiro budista, bateu na porta, eu quero ser budista. Como é que funcionou isso? O pessoal até saber como é que funciona adentrar no budismo. Como é que funciona isso para você? Bom, primeiro, essa dedicação em termos de ser um autodidata do budismo, né? Essa apreciação do budismo como um autodidatismo. Mas eu sempre fui muito tímido, apesar de ser meio endiabrado, muito tímido, né? E eu não tinha coragem, por exemplo, para bater na porta do templo sede do budismo, né? Do Zen budismo em São Paulo. E meu principal interesse sempre foi o Zen budismo, a linhagem Zen, né, do budismo. E eu não tinha coragem de chegar num templo onde a maior parte das pessoas, se não todas as pessoas, eram japonesas, todas as cerimônias eram feitas em japonês, sem conhecer ninguém, né, sem uma apresentação. E nesses altos e baixos da vida, eu era um industrial. A minha família tinha uma indústria, né? E eu me tornei sócio dessa indústria. Então, minha vida sempre foi de muito trabalho, e de macacão, e de mão na graxa, com mecânica pesada, na fabricação de máquinas. Então, eu estava muito imbuído, né? Desse trabalho diário. Não tinha muito tempo para outras coisas. E eu trabalhava lendo, trabalhava estudando. Eu comprei um jornal, o jornal que eu assinava numa banca de jornais, e quando eu abri, tinha dentro do jornal uma folha, né? O jornal era a Folha de São Paulo e tinha um encarte que era Folha Equilíbrio, que eu não conhecia esse encarte. E aí, foi um dia de muito trabalho, eu não tive tempo, e no final do dia eu abri esse encarte e tinha uma reportagem, uma entrevista, que a entrevistada era a Monja Coen. E aí eu fiquei muito interessado, porque fiquei sabendo que existia essa monja brasileira, ela já estava há alguns anos no Brasil, e que transmitia os ensinamentos em português e fazia as cerimônias em português. Então eu falei assim, opa, pera, essa oportunidade eu não posso. Facilita muito, né? Isso. E ela estava convidando para uma atividade que ia ser feita no parque em São Paulo, no Parque da Aclimação, de uma caminhada zen. Eu fui até lá e tinha uma fila de pessoas, eu entrei na fila quando ela estava começando a andar, e aí veio uma pessoa toda vestida de preto, né, me ensinou como a postura de caminhar e como eu deveria ter a atitude mental daquela caminhada. E eu fiz a caminhada, e no final, aquela turma lá que chegou primeiro, com a monja, foi andando e saíram do parque. E aí tinha uma moça que estava distribuindo folhetos. E eu fui até a moça, eu estava de costas para ela, eu a chamei, e ela se voltou para mim e me deu um folheto, assim, né? Folheto que eu estava pedindo. E quando ela me viu, ela falou assim, nossa, Maurício, você, né, aqui? E era uma amiga que estudou comigo, na Palas Atena, que foi a casa, é uma escola de filosofia, que eu entrei nessa escola em função da filosofia, e também, lá, para minha surpresa, tinha religiões comparadas, e isso causou em mim uma abertura fantástica. Né? Monte, deixa eu aproveitar a sua fala, até para dar continuidade, a gente fazer um link aqui com as pessoas que querem entender o tema. O senhor falou muito sobre a questão da filosofia, né, do budismo, que meio que permeou a vida do senhor, é algo que lhe atraiu, que você se identificou através da filosofia budista, né, dos ensinamentos budistas, de autores que apreciavam o budismo. A gente vê hoje que o budismo está muito na moda, né, mas muito de pílulas, a cara dos tempos atuais, das redes sociais, pequenas frases, trechos, vídeos que cabem no story, vídeos que cabem no TikTok, então são coisas curtas ali. Mas o budismo, ele é muito mais do que uma filosofia, né? Ele é muito mais do que frases.
Então, eu queria que o senhor explicasse, aproveitando aí a sua fala, você pode dar continuidade, mas explicando para a galera reconectada, o que de fato é o budismo. Sim. O budismo ele é uma religião e ela tem um cunho filosófico muito alto, muito grande, né? Ela tem uma base filosófica muito plena, né? E coerente. Agora, o budismo ele tem um diferencial, alguns diferenciais que são muito peculiares com relação às outras religiões. Talvez a grande peculiaridade do budismo é ser uma religião não teísta. Ela não é ateísta, ela é uma religião não teísta. Por quê? Porque o budismo ele não considera que exista uma entidade que seja a criadora de tudo afastada da sua obra. Pelo contrário, essa criação, esse grande mistério, ele está presente em cada coisa. E ele está totalmente presente em cada coisa. Alguns grandes exemplos, né? Quando a gente pega um filme holográfico, ele tem uma propriedade que é muito curiosa. Quando você projeta a luz sobre ele, ele projeta uma imagem tridimensional. Mas se a gente recorta aquele filme e para um tamanho menor, ou uma partezinha desse filme, e projeta a luz nele, ele vai formar a mesma imagem holográfica tridimensional, sem que falte nada nessa imagem. Existe um poeta, né, do sufismo, do islamismo, né, e dentro do islamismo, sufismo, que é o Rumi, ou Rumi, conforme vocês quiserem dar a pronúncia, né? E ele diz assim: nós não somos uma gota do oceano, nós somos o oceano em uma gota. Olha a comparação disso com o que diz, né, um dos fundadores da minha tradição, né, da Soto Zen, é o Zen budismo japonês, um mestre japonês que viveu lá em 1200 da era cristã. Ele diz assim, ele cita a lua numa gota de orvalho. Você tem numa manhã orvalhada milhões de gotinhas de orvalho. E ele diz assim, em cada gotinha, em cada gota de orvalho, maior ou menor, todas elas refletem plenamente a lua. Essa ideia da lua, ela diz assim, nós, seres humanos, passamos por inúmeras fases, desde da lua nova até a lua cheia. E essa lua cheia é considerada um símbolo do despertar, da iluminação. Uhum. Então, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, só para a gente poder entender a parte prática. Porque assim, a gente parte do pressuposto que a galera reconectada tem interesse em diversas religiões, tem interesse em conhecer diversas religiões, mas cai muito ali no desconhecimento que é natural. Né? Ninguém é obrigado a conhecer todas as religiões, as pessoas têm curiosidade, têm um apreço filosófico também pelo budismo, mas tem as suas curiosidades ali, a gente está aqui para matar essa curiosidade da galera reconectada. O budismo, enquanto estrutura de religião, eu acho massa os vídeos da Monja Coen, assisto os vídeos do senhor, acho muito legais, os ensinamentos budistas, acho muito bacana. Mas para eu entrar na religião, eu preciso abdicar das coisas da minha vida, eu sou obrigado, para ser um praticante do budismo, eu quero ir, frequentar, estar lá junto, eu tenho obrigatoriamente que sair da minha vida mundana, abdicar da minha família. Como é que funciona isso na prática? Absolutamente não é preciso, né? A gente diz assim, a vida comum é o caminho. A nossa atitude religiosa e a nossa religião se faz no dia a dia, na vivência do dia a dia. Há um diferencial, por exemplo, com relação a uma vida monástica, um monge e uma pessoa leiga. Mas a realização de uma pessoa leiga pode superar a realização espiritual de um monge. Nada é como um professor de matemática, né? Que ele pode ser um fenômeno, né? Em termos de pedagogia, de ensinar num cursinho, né? Para o vestibular, né? Uma fera, né? Na matéria dele. Mas pode ser que ele nunca ganhe nenhum prêmio, que não ganhe o prêmio Nobel, nem nada.
mas um aluno dele pode ganhar o prêmio Nobel. A mesma coisa acontece com relação ao monge e à pessoa leiga. Mas a formação monástica, ela é toda ela preparada para você poder utilizar da melhor maneira possível meios hábeis para levar o que é aquela religião para aquela pessoa. Um spoiler, né, sobre o budismo. Diz assim: nós já somos aquilo que nós queremos nos tornar. A verdade, ela está completamente manifesta e nos inclui. Ela está completamente presente agora. Ela está completamente diante de nós. Tudo que nós olhamos é a verdade em manifestação. Olha que curiosidade. Quando Jesus ele começa a sua vida pública, a sua vida de pregação, ele vai fazer o evangelho. Evangelho significa a boa notícia. Qual é a boa notícia que Jesus tem para dar para o mundo, para as pessoas? Qual é a realização que ele tem? Qual é a mensagem, a grande mensagem dele? Sabe qual é a mensagem dele? O reino de Deus já está entre nós. Ou seja, a verdade já está aqui. É isso. Não existe nada fora dessa verdade. E para o budismo é a mesma coisa. Tudo que nós vemos diante de nós é natureza Buda, completamente realizada. Quando o Buda desperta, é dito que ele pronuncia a seguinte frase: eu e todos os seres da grande terra, ou seja, de todo o universo, simultaneamente nos tornamos o caminho. É como Jesus que tira todos os pecados do mundo. Qual é essa visão? Essa visão é o grande dogma, por exemplo, da Igreja Católica. Qual é? É a onipresença, a onisciência e onipotência do sagrado. Olha, vamos pegar essa parte só de Deus como onipresente. É isso é budismo. Mas quando a gente... Você percebe desculpa, o que eu... Não, mas assim, você falou uma coisa bacana. Você citou Jesus, eu acho isso muito bacana. Eu tenho uma pergunta para te fazer, para linkar isso aí para não esquecer. O budismo, ele é colocado como criação, vamos dizer assim, ou baseado nos ensinamentos, né, de Siddhartha Gautama, né, que é conhecido como Buda. Né? Aí eu tenho duas perguntas para te fazer. Você vai responder uma curtamente sim ou não, tá? E depois eu vou engatar na outra. Existem... acredita-se que ele nasceu por volta de 566 a.C., Siddhartha Gautama, né? Mas existe hoje alguma evidência arqueológica, científica e histórica de sua existência? Opa, sim. É interessante, né? Porque não existe uma prova histórica da existência de Jesus. É muito complicado. Mas de Siddhartha está tudo lá. Até relíquias, né? Pedacinhos, né? Que sobraram da cremação dele. Ótimo, essa exposição... Agora eu vou na outra pergunta. Se existe sim, ótimo, beleza. Muitas correntes esotéricas, tá, falam que Jesus seria uma reencarnação de Buda. Como vocês budistas, que você deve ter ouvido falar dessas afirmações, né, tem muitas correntes esotéricas que citam isso, né? Como é que você vê essa afirmação? Como vocês budistas veem essa afirmação? E aí eu completo, vocês acreditam em reencarnação? Seria possível Jesus ser reencarnação de Buda? Olha, o único budismo que fala em reencarnação é o budismo tibetano. Mas como um meio expediente, como um meio hábil, como uma fase do ensinamento. Porque um pouquinho mais adiante, né, nesse processo pedagógico, a pessoa vai entender que não é reencarnação, é renascimento a palavra correta. Por exemplo, essa impressão digital, né, essa individualidade que eu tenho, ela é única. Esse carimbo da impressão digital nunca existiu antes no planeta Terra. Agora não existe também nenhuma outra igual, nem entre irmãos gêmeos com a mesma genética, e nunca vai existir outra igual.
Então, essa impressão digital, ela vai morrer comigo, com a minha morte. Para o budismo é impossível essa individualidade se manifestar completamente após a essa morte. Agora, o renascimento ele se dá com esse mistério que se torna a diversidade de todas as coisas. Então, é esse mistério que renasce, não é a pessoa, o indivíduo. Percebe a diferença? Sim. É isso. Monge, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Mas respondendo, vamos lá, o senhor acredita, o que é que o senhor acha dessa afirmação, que Jesus seria um renascimento, uma consciência, né? Ou para a maioria das pessoas, né, que está assistindo a gente, assim, entende a palavra como reencarnação, vamos lá. Como é que vocês budistas veem essa afirmação? Vocês acham totalmente absurda Jesus ser um renascimento de Buda, tá? Ou o senhor acha possível? Ou é diferente? O renascimento, sem dúvida. O renascimento, sem dúvida. Porque todos nós somos essa natureza Buda. Ponto. Agora, dentro de uma base budista, o budismo ele tem ele é caracterizado por 3 selos. São 3 selos. Se eu sair fora desses selos, eu tô saindo fora do budismo. Por exemplo, não tem nenhum problema com relação ao espiritismo, a crença de reencarnação. É o budismo, que é uma tradição religiosa que pode usar como um meio expediente que um conceito de reencarnação. Sim. Mas, na vida prática, o meu relacionamento com uma pessoa espírita, olha que eu estou muito ligado com o diálogo interreligioso. Né? Pode ser uma pessoa maravilhosa, pode ser um Jesus Cristo, percebe? Em termos de qualidade de realização religiosa. Mesmo tendo como crença e como um princípio reencarnacionista. Então, por exemplo, dentro do próprio budismo, nós temos várias escolas que vão ter meios expedientes muito específicos daquelas escolas. Mas quando aquela pessoa atinge um grau de realização, não tem conflito com o budista da outra escola que também adquiriu uma realização. A minha mestra, ela diz algo que é muito próprio, muito excelente. Ela diz assim que enquanto uma pessoa ela está no caminho de formação de uma tradição religiosa, o diálogo dessa pessoa que está em formação com outra pessoa de outra tradição religiosa que também está em formação é praticamente impossível. Por quê? Porque quem está em formação, ela precisa, se ela disser que o caminho dela não é o único que salva, ela é uma má pessoa religiosa, é um mau religioso. Ela tem que acreditar totalmente no seu caminho religioso para conseguir a realização. Mas uma vez que essa pessoa está realizada, ela não tem nenhum grau de dificuldade de dialogar e entender uma pessoa de uma outra tradição religiosa. Eu acredito, também... só lhe interrompendo, desculpa, mas eu acho que a pessoa pode ter essa visão de que é o único caminho que me salva, né? Mas não impõe essa salvação ao outro. A gente vai falar sobre as vertentes budistas, enfim, as escolas, as tradições, mas uma coisa que é muito lugar comum, ou senso comum, em relação ao budismo, é a questão de que os monges, quando eles vão ali, chegam a alcançar ali o máximo da religião, estou falando de forma muito de fora, assim, como as pessoas imaginam, quem não conhece, né, imagina que seja o budismo. É um foco muito grande na elevação espiritual, numa filosofia de vida. Falamos de Jesus e a gente tem conversado com muitos dirigentes, pastores, candomblecistas, umbandistas, todos têm feito a meia-culpa em relação à questão de filosofia versus ação. O que é a doutrina filosófica se não tiver ação? Então, esse momento necessário de um monge se descolar, né, da sociedade, ou se isolar para tentar alcançar ali o seu ponto máximo, o seu nirvana, pelo menos é o que a gente compreende que os monges fazem em determinado momento da vida, isso não gera uma ideia de que a participação dentro do que a sociedade realmente precisa, que é a ação,
que é trabalhos sociais, que é estender a mão ao próximo, ela é falha no budismo. O budismo, ele tem projetos sociais que se preocupa com a ação no cotidiano das pessoas, até não budistas, que mais precisam? Totalmente. Por exemplo, tudo é natureza Buda. Mas eu vou dar uma definição pessoal daquilo que é o estado de Buda, ok? Então, tudo é o estado de Buda, mas tudo é natureza Buda, mas dentro dessa natureza Buda, você pode ter um assassino, um estuprador, você pode ter uma pessoa má, você pode ter pessoas boas, você pode ter veneno, ou você pode ter um perfume. Tudo é natureza Buda, ok? Agora, no estado de Buda, o que é que essa pessoa vai apresentar? É um estado de adequação. Ela vai estar adequada para aquela situação e local. E ela vai ter uma plena aceitação de todas as circunstâncias da vida. Porque todas as circunstâncias da vida são nossos mestres. Esse reconhecimento de que até mesmo, né, as situações que são adversas têm muitas coisas para nos ensinar. As boas também, sem dúvida. Não é só o sofrimento que ensina, né? Os bons relacionamentos também. Tudo, na verdade, pode nos agregar coisas. Quando você está nesse estado de Buda, não existe algo que seja superior, inferior ou igual a você. Cada um tem a sua característica, a sua impressão digital, a sua individualidade. Mas o budismo, ele participa de projetos sociais, ele faz alguma coisa na prática para ajudar os menos favorecidos, as pessoas que mais precisam? Peraí, não responda agora. Acabou o primeiro bloco, voltamos já, não saiam daí. O Mercado Vida Saudável nasceu da ideia de reunir em um único local uma variedade de produtos saudáveis, veganos e sustentáveis, sempre pensando nas pessoas que buscam alimentação de qualidade, além de um bem-estar verdadeiro. Se você é um desses e procura um espaço aconchegante, pet-friendly, com comida gostosa de verdade e produtos ideais para a sua casa, você precisa conhecer o Mercado Vida Saudável. Venha nos visitar e se surpreenda! De Marias, moda religiosa. O Mercado Vida Saudável nasceu da ideia de reunir em um único local uma variedade de produtos saudáveis, veganos e sustentáveis, sempre pensando nas pessoas que buscam alimentação de qualidade, além de um bem-estar verdadeiro. Se você é um desses e procura um espaço aconchegante, pet-friendly, com comida gostosa de verdade e produtos ideais para a sua casa, você precisa conhecer o Mercado Vida Saudável. Venha nos visitar e se surpreenda!
de Marias, moda religiosa. Voltamos, você está na sua reconexão semanal sobre espiritualidade, aqui hoje falando sobre budismo, com o Monge Sensei Ryozan. É sempre um prazer, na verdade, tê-lo aqui, espero que seja o primeiro de muitas vezes que ele venha. Antes da gente ir para o intervalo, eu não vou me alongar muito aqui na abertura do segundo bloco, porque a nossa curiosidade, a minha e o Roberto aqui, a gente fica ansioso para saber as respostas, que a gente mesmo tem curiosidade pessoal sobre o budismo, que a gente acha fantástico. Então, antes de ir para o intervalinho, o Roberto fez uma pergunta, eu gostaria que o Roberto refizesse, para o Sensei poder responder. Então, monge, eu tinha perguntado para o senhor em relação à questão prática, do impacto do budismo na vida de quem mais necessita, fora a questão filosófica, né, dos mais necessitados, porque a religião ela tem muito disso, de ser uma forma das pessoas ajudarem também ao próximo, participarem de projetos sociais, alimentarem quem tem fome, estender a mão para quem precisa. O budismo, ele realiza coisas práticas que impactam no cotidiano, na vida de quem mais necessita? E o quê? Olha, 90% da minha atividade é feita em voluntariado. Muito da tradição, por exemplo, nos Estados Unidos, ela está voltada para hospices, né? São hospitais que cuidam só de pacientes terminais e cuidados paliativos. Olha que coisa louca, né? Lindo, a atividade que eu é um mentor espiritual de um hospital que cuida só de pacientes terminais e cuidados paliativos e de alta dependência física. Então, mas o budismo ele tem uma outra vertente, um outro modo também de ação no mundo. Nós somos uma pirâmide. Então, você tem uma base da pirâmide que, digamos assim, a grande maioria dessa pirâmide tem uma questão muito mais voltada a ações braçais, ações de produção, etc. Mas se você não tem a pessoa que vai dar o norteamento para aquela pirâmide, ela está perdida. Então, muito do budismo... Veja bem, por que a gente, 2000 anos depois, está falando de Jesus? Porque ele continua norteando. Por que a gente continua falando de Shakyamuni, de Maomé, de Salomão? Porque essas pessoas deixaram mensagens que vão continuar exercendo muito mais ação social do que aquilo que a gente imagina. Porque toda a ação religiosa ela tem que recair nessa a vida comum é o caminho, né? É aquela coisa, né? Se você quiser saber a minha religião, pergunte para o meu vizinho. Porque ele que vai me definir bem. Porque ele sabe o que eu faço, como que eu atuo no mundo. Não eu me definir como um budista. Por exemplo, quando eu entro no quarto de um paciente terminal, o que eu faço, e eu trabalho dentro de um sistema interfé, né, na capelania, faço parte de uma colisão interfé em saúde e espiritualidade, que justamente está lá para assegurar que isso possa acontecer. Quando eu entro dentro do quarto, eu desligo o meu nome, desligo meus títulos, tudo que eu já estudei, o que eu já li, né? E é como diz Jung, né? O psicólogo. Ele diz assim, quando você for atender um outro ser humano, deixe de lado todos os teus títulos, diplomas e tudo mais, e seja apenas uma alma humana. Então, eu não sei nunca o que vai acontecer lá, naquele encontro, naquele relacionamento. A gente tem que estar aberto a tudo. Até aberto para chamar um ministro religioso de outra tradição religiosa,
se eu não conseguir atender aquele paciente, digamos, na sua tradição religiosa própria. Então, eu sei até onde eu posso ir, tenho que ter esse parâmetro, né? Agora, as ações sociais diretas também acontecem. Por exemplo, quantas vezes eu já não participei de ações, por exemplo, com o padre Lancelotti, né? E assim, é um diálogo que flui. Uma coisa muito interessante para quem quer praticar o budismo. O budismo nunca faz essa pergunta, qual é a sua tradição religiosa? Não existe essa pergunta no budismo. O budismo não tem preconceito. Ele tem acolhimento. Por isso, o budismo ele é tão querido e bem visto. Não tem atrito com o budismo. O budismo ele não tem proselitismo para converter alguém para a sua fé. Por quê? Para ele tudo é Buda. Tudo que está diante de mim é Buda. Como é que eu vou converter isso? Outra pessoa? É ridículo. E o budismo tem uma questão primordial. Sabe qual é essa questão? Ela é muito importante, não é pouco importante. O budismo, ele traz para você, ele conduz cada pessoa para a sua autorrealização. Então, você vai mergulhar na tua interioridade para encontrar o sagrado e o fato da verdade. Como a verdade está em tudo, além de estar fora, externamente, em toda essa diversidade, ela também está na nossa interioridade. Isso torna possível esse acesso profundo, a essa paz profunda que existe dentro de cada um de nós. E o que é visto lá nessa interioridade é algo que te dá uma certeza que você não precisa da resposta de um monge. Então, as pessoas vêm e falam assim, monge, existe vida após a morte? Existe reencarnação? Que tal você começar a praticar a meditação e você encontrar a resposta? O que é que adianta eu, como monge, responder para a pessoa, tem reencarnação ou não tem? A vida após a morte ou não tem? O que é que a pessoa vai fazer com uma resposta de sim ou não? Nada. Porque vai pintar a dúvida. Agora, se ela vê por si mesma o fato, a grande verdade, o fato que está relacionado com isso, ninguém mais precisa responder nada para ela. Ninguém mais, porque ela tem certeza absoluta que é fé. A fé é certeza absoluta. Não adianta você não que convencer uma pessoa quando ela tem uma fé absoluta. Não uma crença absoluta, hein? Uma fé absoluta, tá bem? Monge, me diga uma coisa. Existe uma teoria, uma crença budista, que chama caminho do meio, né? Que é um caminho que seja livre da luxúria, né? Livre dos prazeres da carne, livres mas também livres da negação de qualquer coisa, como o senhor falou, né? Assim, livre de julgamento, livre de prazeres carnais, de prazeres de consumo, livres. Seria isso o caminho do meio? Ou seja, seria possível, na nossa consciência humana, estarmos totalmente alheios aos prazeres da carne? De jeito nenhum. É uma necessidade humana. Nós todos temos necessidade e só existimos em função de relacionamento sexual. Senão a gente não estaria nem aqui, né? Não é verdade? O budismo, ele empata com a ciência, gente. O budismo, ele empata com a ciência. Não tem briga com a ciência. Tem uma entrevista do Carl Sagan, entrevistando o Dalai Lama, que ele diz assim, né? Se a ciência disser que o budismo está errado, o que é que o budismo faz? E o Dalai Lama dá uma resposta fantástica, genial. Ele diz assim, o budismo se modificaria. Agora, nunca precisou se modificar. Pelo contrário, né? Ele dá embasamentos até para muitos cientistas para encontrar fatores que ele aponta como sendo realidade. É isso. Então, é assim, e eu concordo absolutamente com o Dalai Lama. Por exemplo, todas as religiões, eu não conheço nenhuma religião que diga que a morte seria a extinção final, cabal. Não conheço. Nem a ciência, desde Lavoisier, que diz o quê? Né? Na linguagem popular, Lavoisier diz assim,
nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O budismo diz a mesma coisa, né? É como se eu tivesse uma massa de argila informe e que eu modelo aquilo nas estatuazinhas de um presépio. Então, eu vou fazer da argila o Jesus, a manjedoura, os reis magos, Maria, José, todas as pessoas, né? Quando ela está esculpida, a argila, ela tem nome e tem forma. Mas quando aquela argila, eu pego aquelas imagens do presépio e derreto na água de novo e amasso de novo, volta para a argila. Tem renascimento? Não. É a argila que eu posso pegar de novo e fazer outras coisas. Percebe? Perfeito. Roberto, eu queria fazer uma coisa diferente. A gente tem aí... já topo. Se você me propuser... a gente tem 10 minutinhos, porque são tantas perguntas que a gente tem que fazer aqui para o nosso amigo Riosan, que talvez se a gente fizesse a pergunta por pergunta, a gente podia brincar de um bate-pronto. Você topa, Riosan? Um bate-pronto para quem tem dúvida sobre budismo? Vamos falar o seguinte. Um ping-pong. Vamos fazer um ping-pong. Regras. Entendendo que são as respostas dadas. A gente está com uma pessoa certíssima, que é um monge sensei, né, budista. Então, é claro que ele vai responder baseado nos preceitos budistas, né? Então, vamos fazer um ping-pong? Vamos lá. Eu faço um, o Roberto faz outro. Sensei, bate pronto, ping-pong. Coloque os seus ensinamentos aí da paciência do monge budista para responder da forma vamos mais... lá, se você tem dúvida sobre o budismo, você vai tirar agora. Vamos lá. Budismo acredita em espíritos ou comunicação com os espíritos? É claro. Você não conversa com você mesmo? Você não faz uma pergunta, poxa, será que eu devo fazer isso? Tá certo, vou fazer mesmo. Monge, destino... Estou transcendendo isso. Acredita na comunicação com outros espíritos não encarnados? Sim. Para o budismo, tudo é mente, tudo é espírito. Percebe? Destino ou livre-arbítrio? Só complementando, para a ciência, não existe uma diferença entre matéria e energia. Matéria é energia, energia é matéria. Acabou. Para o budismo é a mesma coisa. O que você está chamando de matéria ou de energia? O que você está chamando de espírito ou material? Perfeito. Nossa vida é destino ou livre-arbítrio? As duas coisas. Eu adoro um filósofo espanhol que se chama José, né? José Ortega y Gasset. Ele diz assim, eu sou eu e as minhas circunstâncias. E se eu não curo as minhas circunstâncias, eu não curo a mim. Então, aquilo que eu faço, as minhas ações, são o meu livre-arbítrio. As ações que eu sofro, que as pessoas fazem, as coisas que acontecem no mundo, na natureza, o clima e tudo mais, são o destino. Percebe? E eu tenho que lidar com as duas coisas. O budismo acredita em forças maléficas, como, por exemplo, demônios e inferno? A dualidade é o diabo, o que divide, aquilo que separa. Quando você está cindido, você está no estado diabólico. Você está em uma dualidade, né? A principal ilusão que a gente pode ter são os venenos, né? Os 3 venenos para o budismo, que é ganância, raiva e ignorância. E quem fecha esse pacotinho é a ignorância. Que ignorância é essa? É a falta de estudo? Não tem nada a ver com estudo. A pessoa que ela, por exemplo, que tem um conhecimento muito grande, pode ser que ela derrape mais e se mameie mais com esse conhecimento do que a pessoa que tem pouco conhecimento. Então, a sabedoria, ela não se opõe à falta de conhecimento. Tem pessoas sem nenhum conhecimento, pessoas que são, inclusive, mestres, né, que estão na nossa linhagem, na nossa ancestralidade, que eram analfabetas. Então, veja bem. Vamos lá que é ping-pong, senão a gente não vai fazer o ping-pong. Vamos lá. No budismo, existe a lei do retorno, aqui se faz, aqui se paga. Como é que vocês pensam em relação a isso? Sim, causas e consequências
a causa e o retorno, né, dessas causas, né, causas e circunstâncias, tá bem? É claro que sim, né? É a mesma coisa que uma lei física, né, de ação e reação. Mas o que o budismo diz é assim, que causa e efeito são um. Não existe uma causa isolada do efeito e nem um efeito que não vai causar outra causa. Causa e efeito são um. Por quê? Nós somos o caso único da única coisa que existe, que é tudo. É esse grande mistério. É o sagrado. Então, esse grande mistério, ela é tanto a causa quanto o efeito. E a própria ação entre eles. Josão, sucintamente a diferença de karma para dharma. Muito se falar, o Roberto é meu karma. Como se karma fosse uma coisa ruim e dharma fosse simplesmente uma coisa boa. Sucintamente, o que seria, aí eu vou ouvir a informação correta de uma fonte segura, o que é o karma? Karma significa ação. Ação. E o que vem após uma ação são os frutos dessa ação, os efeitos que ela provoca, tá certo? Então, por exemplo, eu quero voltar novamente naquela coisa, né, de livre-arbítrio e destino. Veja bem, eu posso estar indo viajar numa rodovia, na velocidade que manda a legislação, dirigindo de uma forma correta e segura, está tudo certinho, e um caminhão cruza a pista e vai abalroar meu carro, eu posso perder até a vida. Quem é que domina isso? Ninguém. Mas veja bem, vamos lá, com relação a karma, a minha ação, se eu dirijo em zigue-zague a 300 por hora numa rodovia de 80, se eu não respeito o semáforo, meu amigo, eu estou causando, então vem a ação aí. Então, eu posso lidar também, não só no sentido de saber lidar com as circunstâncias que eu recebo, mas de evitar as consequências que eu produzo. Então, isso é muito importante, não é pouco importante. Mas karma significa ação, seja ela qual for. E ela dá ações, ela vai trazer as suas consequências. Agora, a gente dizer assim, um exemplo muito trivial e básico, o santo, o intermediário, o bandido, todo mundo vai morrer. Porque eles tiveram karma? Não, porque a morte é a única certeza que a gente tem. Monge, deixa eu lhe perguntar uma coisa. É possível encontrar o Buda, a divindade, Deus, em tudo e no outro, sem antes a gente encontrar Buda, Deus, a divindade dentro da gente mesmo? Sim, porque existem vários caminhos para isso. Você pode ter um caminho de ter uma confiança absoluta nisso. Se você praticar isso, você se torna Buda. E se você se tornar um Buda, você também vai praticar isso. Percebe o caminho? Eles vão se encontrar. Por exemplo, tem tradições budistas que seguem como um meio expediente Tariki e o outro Joriki. O Joriki, você confiar no poder interior, é um caminho de meditação na interioridade. E o outro é de você cumprir preceitos budistas de mandamentos. Os dois vão se encontrar. Quando você se torna perfeito em uma dessas ações, eles vão se encontrar. Como todas as pessoas que obtiverem a realização do seu caminho espiritual vão se encontrar, não só dentro do budismo, através de outras tradições religiosas também, sem nenhuma dúvida. Dentro de Umbanda, de Candomblé, de tradição afro, de religiões teístas, de religiões não teístas, não importa o caminho, nós vamos nos encontrar. Tem um poeta do budismo que ele diz assim, na base da montanha, quantas possibilidades, mas quando cada um, através das suas possibilidades, trilhar o seu caminho, mais lento ou mais rápido, né, pela montanha, nós vamos nos encontrar no cume da montanha para apreciar a mesma lua. Perfeito, Okay? perfeito. Monge, gostaria de fazer aqui ao vivo um convite para a gente fazer um segundo episódio, né? Porque a gente ficou com muita... O nosso tempo estourou e eu acho que a gente
talvez se a gente fizesse mais ping-pongs, a gente ia tirar a riqueza de vários tópicos que a gente deixou de falar. E eu já queria deixar esse convite aqui no ar, para o senhor voltar aqui no programa, o mais breve que o senhor puder, né, para a gente dar uma continuidade 1 e 2, né, que ficaram muitos tópicos, acho que tem muita gente com muita curiosidade ainda, e realmente as respostas são muito ricas, e a gente tentou fazer um ping-pong, mas o ping-pong eu acredito que tiramos algumas dúvidas mais, né, mais rápidas, mas eu acho que se a gente fizer mais ping-pong vai tirar a riqueza da informação. Então fica aqui o convite, se o senhor aceitar, depois a gente já deixa agendada uma parte 2. Sim, pode ser, já está previamente aceito, eu sempre vou aceitar isso. Isso faz parte da vida de um monge, que é se disponibilizar. O monge está lá, né, para disponibilizar, para ter o cuidado com as pessoas que estão precisando, né? Tá bem? Então eu estou sempre disponível. Perfeito. Monge, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado. Foi assim, a gente muda até um pouco da nossa vibe aqui, conversando com o senhor, adquirindo esse conhecimento. Muito obrigado por se disponibilizar em estar aqui novamente, por se disponibilizar em estar aqui hoje. Seja sempre muito bem-vindo. Foi um programa incrível. Então, fica o convite. Então, pessoal, só reconectado, fica aí de olho, porque a gente vai chamar aqui o monge Iriozan de novo, tá? Porque a gente tentou fazer o bate-bola, mas eu fiquei pensando aqui, nossa, isso aí dava metade de um programa só nessa resposta, a gente está tirando talvez a riqueza dessa resposta. A gente não pode privar os nossos reconectados aí de ter aqui o monge Sensei Iriozan aqui respondendo de uma forma mais completa, né? Peço desculpa ao senhor, realmente são 2 blocos de 25, então a gente é meio apressado, acelerado aqui no programa por conta disso, que a gente tenta dar o máximo de informação que a gente consegue em pouco tempo. Então, mas já fica o convite, já vamos marcar aqui nos bastidores, acabando esse programa, a gente já fala aqui um próximo episódio. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Roberto. E espero que você que está em casa, no domingão, sentado no seu sofá, assistindo esse programa, tenha relaxado, né, e vai dormir pensando nas respostas no monge Sensei Iriozan, que eu vou fazer isso nesse exato momento, né? Então, muito obrigado, monge. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado a você. Um excelente domingo. Até a próxima semana. Até a próxima reconexão.